Brasília. Um avião que só tem primeira classe. Um avião desigual. Um desenho. Um delírio burguês. Uma cidade hostil para os menos afortunados. Tudo é longe demais para quem só tem a opção de caminhar. Essa tal super quadra nos permite enxergar para quem Brasília foi pensada. Não para nós, que só temos o dinheiro para a passagem até a rodoviária. Asa Sul, Asa Norte, são distâncias terríveis para quem está com fome e só tem o da passagem, como a gente costuma dizer por aqui. Seu formato sugere que o avião sempre foi coisa de rico, longe para nós. A gente cata o lixo, a gente limpa a sujeira, a gente chega junto com o sol para fazer esse avião lindo funcionar. Mas a gente nunca embarca nesse voo. A gente mora longe e é caro o transporte para voltar nos dias de folga para Brasília. A Brasília do turista, da diversão, da cultura, da arte, dos shoppings e luzes de Natal, como fala na música da Legião Urbana. Dentre esses recortes, ainda somos mais longe que o faroeste caboclo, a 2 passos de Valparaíso, entre o Cerrado e Santa Maria, entre o céu azul e a quebrada de rocha. Nem sempre é fácil enxergar o opressor. Muitas vezes uma arquitetura inteira de um lugar pode trabalhar em propósito de oprimir os pobres. Até hoje, nos apartamentos de Brasília, o quarto de empregada, anexado à cozinha num vislumbre nostálgico do período da escravidão. Uma arquitetura pensada em extrair o máximo à mão de obra humana, já que o quarto de empregada fica do lado da cozinha, sem janelas, tudo fechado ao calor do cerrado. Para qual futuro Brasília olhava quando fez esse cômodo? Quando ouvir que tal cidade foi planejada, se pergunte para quem ela foi planejada. Meu nome é Marina Selva Medeiros Martins, sou mineira de Unai, vim para Brasília em 81 e estou por aqui desde então. Primeiro eu fui para o Gama, agora eu vivo aqui no Valparaíso desde 2000. Meu nome é Jadson Martins e eu sou morador daqui. 30 anos do Céu Azul, do entorno do DF, tá? Nascido e criado. Oi, eu sou a Lori, sou multiartista aqui em Valparaíso de Goiás e sou também conselheira municipal no CONPIR, que é o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, aqui dentro do meu município. Eu nunca trabalhei aqui, sempre trabalhei no plano, sempre foi lá. As pessoas, às vezes, quando a gente ia arrumar um trabalho no plano, elas falavam, mas você mora no entorno. No entorno é difícil, é longe. As pessoas que moram no entorno chegam atrasado e tem problema de passagem cara e tudo. E muitas vezes a gente não conseguia o contrato, né? Quando a gente ia arrumar. Então era muito difícil. A pessoa postou a vaga de emprego e aí procuramos pessoas que moram em tal lugar. E aí eu tinha capacitação para pegar o trabalho e aí eu tive que conseguir um comprovante de residência de lá para poder ir participar da entrevista. Às vezes não queria pagar a passagem, então... E o preconceito, né? Eu já sofri muito preconceito. Quando eu dizia que morava no entorno, vinha aquele preconceito das pessoas, né? Porque as pessoas achavam que a gente tinha que todo mundo morar em Brasília, né? Brasília não era fácil, porque quando eu morava em Brasília eu pagava aluguel. Eu vim para cá, eu deixei de pagar aluguel. Então foi quando a minha vida teve uma paz, porque eu vivia lá sem paz no Gama, pagando aluguel. Então quando eu mudei para cá veio a paz. Claro que tinha os transtornos, né? A gente subia essa pista aqui, essa pista não tinha iluminação, ela não tinha asfalto, ela era toda esburacada, não tinha iluminação. Para nós mulheres que levantava 5 horas da manhã para ir para o plano, porque a gente tinha que levantar 5 horas da manhã. Parada deserta, assalto, já foi assaltada, saindo daqui do Valparaíso 4 horas da manhã para conseguir chegar lá 8 e pouco e ser assaltada, perder minhas coisas e ainda levar uma bronca porque eu cheguei atrasada. Porque às vezes tinha engarrafamento de 40 minutos. Então a gente chegava atrasado. Muitas vezes a gente chegava atrasado, que era o motivo da reclamação delas,
né? Então a gente saía de casa muito cedo para não chegar atrasado. E nós que éramos mulheres, a gente tinha muito medo, porque era uma pista sem iluminação, escura, e muitas mulheres já foi atacada. E aí a gente fazia o seguinte, a gente combinava as mulheres, e aí na esquina dessa rua daqui de casa, a gente combinava de todo mundo encontrar lá. Então subia todas juntas, para não ter o problema de ser atacada, né? Porque todas juntas era mais fácil. Já trabalhei no plano. A maioria das pessoas que moram aqui depende do plano, né? Todo mundo trabalha no plano, a maioria da galera. Daqui da Santa Maria, do lado aqui, a galera é preconceituosa com quem é daqui. Não tem essa. A galera fica reclamando porque o ônibus está lotado, porque o povo do Goiás está pegando baú. Mas era pé de Toddy, pé sujo, por causa da poeira, que o Goiás tem uma crosta de poeira e passa. Teve uma vez que tava todo mundo, quando eles fizeram a construção da outra rodoviária, né? Tava todo mundo saindo do trabalho e aí todo mundo marcando de pegar o ônibus junto. E quando eu falei que viria para Valparaíso, todo mundo falou assim, não, ela tem que ir lá pro lugar dos favelados. Muitas vezes eu tive que falar que eu continuava morando no Gama, porque senão é o preconceito, né, de morar, principalmente também por causa da violência, que quando eu mudei para cá em 2000, era muito violento. E na época houve até um episódio que eu fui no Agarran consultar com a dermatologista, né? Ela estava lá fazendo as perguntas e ela perguntou, onde você mora? No Céu Azul. Eu moro no Céu Azul, a cidade é Valparaíso. Ela falou assim, nossa, lá só tem bandido. Aí eu respondi para ela assim, não, lá não só tem bandido não. Lá tem muito trabalhador e trabalhadoras, que uma sou eu. Lá não só tem bandido. Tem muitas trabalhadoras que com muita dificuldade sobe a pista para ir para outra pista lá, que é a rodovia, muitas vezes debaixo de chuva, e não tem iluminação, e esses são os trabalhadores de lá. Lá não só tem bandido, não. E aí ela ficou sem graça, aí eu vi um sorriso assim de canto da enfermeira, e ela olhou para mim, olhou para a médica assim, deu um sorriso de canto. O que ela quis dizer? Ela tá certa, lá não só tem bandido. Foi isso, eu falei para ela assim, se a senhora fosse lá, a senhora veria que lá não tem só bandido. Tem gente boa lá também. Na maioria dos trampos eu nunca botei o endereço daqui, sempre botava no endereço. Depois que você entrava, que você não mudei pro Goiás, que aí não tem como mais, né, que te mandar embora, aí você trocava a passagem. Mas no começo você tem que jogar o jogo de cintura, né? Falar que ele mora no DF, claro. Porque, tipo assim, às vezes o trampo não é estressante, mano. Às vezes o que é estresse é o percurso. É 2 baús, é ônibus cheio, engarrafamento, tá ligado? Então isso aí, às vezes, tipo, tu sai do trampo 5 horas da tarde no horário de pico, chegar em casa 8, pô. Aí é meio puxado. Tipo, você fica sem fazer nada, só trabalha. Porque você acorda de manhã, pra entrar 2, você já tem que 11 horas tá saindo de casa. Chega 8, você faz o quê? Toma um banho, come, 10 horas, você vai dormir de novo. Então você fica sem expectativa de vida, né? Você acaba, se você não fizer o corre dobrado, você acaba só trampando. Eu queria que a gente tivesse aqui acesso às coisas que a galera que tá lá no plano piloto tem. Com certeza eu viveria com uma maior qualidade de vida. E eu acredito que a gente tem capacidade potencial de conseguir viver com a mesma dignidade estando no entorno do que o pessoal que tá morando lá no plano. Pra gente se sentir incomodado mesmo, a gente não se sente parte de Brasília, assim. A gente se sente turista, pô. Toda vez que a gente vai lá, a gente é meio que turista. Isso é isso mesmo, capital dos ricos. Você vê tudo bonitinho, nenhum fio à mostra. E pra nós que movimenta, não tem nenhuma rede de esgoto ainda na quebrada, pô. Ninguém ainda vive na fossa. Não, a mão de obra do plano é nós, né, não? Todo mundo aqui, pô. Torno. Você pegar aí, eu acho que 80% da galera que mora aqui trabalha pra lá. Inclusive, eu trabalho no plano ainda, né? E daqui a pouco eu tenho que... daqui a pouco eu tenho que estar lá. Se trabalhar 8 horas todo dia, uma folga na semana, chega em casa à noite, você não... Véi, você vai fazer o quê? Você tá desgastado, pô, você não consegue ter uma concentração. Cada cidadezinha do entorno é uma empresa diferente. É URB, é UTB, é não sei o quê, não tem uma direção certa. Mas eu acredito, assim, que um dia eu vou conseguir chegar nesse ponto de trabalhar com o que eu gosto, que a gente
consiga ser enxergado mesmo com que o nosso trabalho artístico seja enxergado como um trabalho mesmo, né? A cultura seja mais valorizada. Se eu pudesse escolher, eu estaria trabalhando só com a música, tendo tempo para aprender mais, estudar, porque a gente não tem tempo nem para estudar, né, mano? Porque a gente é cansado, o nego fala que meritocracia, que o direito tá para todo mundo. Quem mora aqui sabe, moleque, para você estudar, para você fazer um negócio, você tem que ralar dobrado. Hoje eu consigo me inserir no que eu gosto, que é a arte, né? Mas eu não vivo 100% de arte. As únicas diversões aqui é envolvendo o álcool, bar, não tem mais nada do que isso aqui não, mano. Não tem nada para diversão assim, só induz a mais vício, né, velho? Mais gatilho de vício. Tem muita gente aqui que vive aqui, pô, no universo paralelo, mano. Tem gente que faz tudo aí, que nunca foi no plano. Já conheceu os menores de 17, 18 anos que nunca foi no plano. Tipo assim, já deve ter ido quando criança, mas de adolescente nunca foi, né? O ecossistema dele é todo aqui dentro. Tudo ele faz aqui. É engraçado, né? Tipo, parece que é mentira. Mas aí eu vejo pela minha realidade. Já fiquei também aí quase uns 3 anos sem ir pro plano, mano. Porque eu trampo, venho pra casa e não tenho nada pra fazer no plano. Vou lá mesmo, só quando tem que resolver alguma coisa. Quando eu fui ver, já tinha o quê? Foi que eu falei, um ano e pouco que eu não vou no plano. Eu me sinto dentro do plano da exclusão. O plano que foi planejado para pessoas beneficiadas, não para mim. Que às vezes você conhece uma pessoa ali, aí essa pessoa descobre que você mora no Goiás e pá, já te trata diferente. A opressão policial também, né, moleque? Eu já fui oprimido várias vezes no plano pela polícia. Esse povo sai lá do Goiás pra vir sujar a cidade e tal. Você tava andando de skate, os caras não queriam que você andasse de skate na calçada, aí você levava um enquadro e falava que era do Goiás. Vai embora pro Goiás, botava nós pra ir embora pra rodoviária, pra não ficar andando nas quadras. Tinha época que eu trabalhava no plano que nego achava que eu tinha mudado, pô, que eu nem morava mais aqui, pô. Que eu saía cedo e chegava de noite. E ficava em casa, que você chegar à noite você não vai sair. Então o nego achava, tu mora aí ainda? Que eu vivia mais lá do que aqui, mais no trabalho. Tanto que eles falam que é uma cidade dormitória, não tinha esse papo, tipo assim, Valparaíso, essa cidade dormitória, que nego só vem pra dormir. Agora, tipo, hoje em dia que tem lazer, porque antes nós não tinha lazer, antes nós tinha que ir pro plano também. E até pra opressão também, né? Tipo, você vê lá aquele eixo do lazer lá, que os caras querem tirar ambulante, quer não sei o que, não quer dar acesso pra quem é menos favorecido, né, menino? Eles não querem inflamar. É covardia, pô. R$10 uma passagem, mano. Acho que deve ser uma das passagens mais caras do Brasil, pô. Brasília, né? Brasília é uma cidade que foi construída em cima de sangue indígena, né? Quando começou a construção de Brasília, que vieram as máquinas para fazer essa construção, as pessoas vinham de vários territórios indígenas, também as pessoas que já habitavam, né? Os indígenas que já habitavam nesse território, foram inseridos nesse meio de mão de obra barata não, escrava. E aí aconteceu vários acidentes de trabalho, várias mortes, e eles na época simplesmente pegaram e misturaram tudo com areia, com concreto, e tá cheio lá, o sangue indígena tá lá embaixo da construção dessa cidade. E hoje eles continuam derrubando sangue indígena porque eles querem desapropriar, né, o Santuário dos Pajés lá no Noroeste, para construir um bairro ecológico e destruir um território indígena. Então é uma grande hipocrisia, né? A gente tem que ter o nosso foco de sonho, né, mesmo porque se a gente não sonhar, a gente vira um vegetal, pô, fica só trabalhando. Então tem que ter uma parada, um norte, que a gente se movimente por ele, mesmo que demore. Galera, a capital é linda sim, mas visitem mais os entornos, as áreas periféricas, contratem artistas periféricos, contratem pessoas indígenas que também estão habitando esses territórios. E também o Valparaíso não é só esse lado negativo, não. Aqui também é muito legal. Eu gosto da minha casa, eu gosto do meu quintal, eu gosto dos meus vizinhos, são minhas amigas de 20 e tantos anos. Não é só essa coisa assim negativa, não é negativa aqui. Eu gosto daqui. Hoje em dia eu não mudaria daqui mais. Eu gosto daqui. Aqui é bom. É bom. O Goiás chove, é bom. Né? Então é um lugar bom de se viver. Não é um lugar ruim. Mas se as autoridades quisessem, eles melhoravam mais, né?
Primeiramente, observe o todo e questione tudo e se questione. Procure encontrar em você o motivo da sua existência, da nossa existência, sobrevivência. O fluxo sempre existiu e já é o bastante. Organismos trabalham entre si e o ciclo é constante. Não é sobre o certo ou errado, é constatação. Com medo do desconhecido criamos os mitos, o pecado e o perdão. Não é só sobre a morte, nem tampouco em ser forte. É o fato de não saber nada e do nada criar uma realidade tão torpe. E quem questiona está errado. Os donos da razão não têm pecado. O Johnny me chamou pro feat, me mandou um beat. São tempos difíceis demais. Edifício é um prédio construído na mente dos intelectuais. Sem tempo pros cult, tô no modo super pra não ser superficial. Brasília é um avião burguês, sem classe econômica nem voo comercial. Uma arquitetura hostil e egoísta que bebe da solidão das estrelas. O bafo é quente, as pila é vermelha. Começa domingo, termina na sexta. Avião de um capeta, avião, nós é fogo e fumaça. A mistura da massa, escrita por Tarantino e dirigida por Afonso Braça. E todo trabalho no plano moderno, engano com arte de empregada, que eles chamam de dependência, as violações da madrugada. Dualismo, sobrevivência, malhado, servido, servidão e obediência. Qual é a sua religião se a alma vive na adolescência? Na dúvida, irmão, fique sempre com a ciência. A vida é mó fita de risco, com a faixa amarela escrito advertência. Não ver com os próprios olhos pode te causar demência. Yoga pra curar toda essa nossa dormência. Eles me dão tão pouco e me cobram eficiência. E os olhos que veem adiante enxergaram mais longe e distante, porque subiram no alto lá nos ombros de um gigante. A periferia é a jornada clássica do herói, meu homérico meio Dante. Meu eu lírico é na palma def com citações gigante, cortando a vibe e errando Kant. Rapaz, o mundo é o show da Xuxa em tempos anormais. Não se pode julgar uma pessoa pela forma que ela trata os animais. Mas eu sigo cantando e às vezes me pego dançando com Deus de Galiano, rapaz. E quando Freud me espia pela fechadura, eu sigo bailando nu e em paz.